para a gente poder entender as possibilidades e os impactos dessas formas de trabalho para as empresas e o que as empresas podem esperar, que eu anuncio o nosso próximo e último painel do dia, que vai falar justamente sobre isso. Eu quero já apresentar os nossos 4 convidados desse painel. O Cauã Ferreira Cardoso, que é PhD em Desenvolvimento Econômico Internacional e pesquisador associado do MIT Industrial Performance Center. O Denis Pineda, gerente regional da Universal Robots AS para a América do Sul, inclusive é dele a frase que norteou esse nosso segundo dia de evento. A Carla Figueiredo, que é professora de Inteligência Artificial no IME-UERJ e também coordenadora do Lira na PUC-Rio. E a Michele de Souza, que é fundadora e CEO da Sicor Cibernética. E quem vai fazer a mediação desse super bate-papo é o Damian Horácio José Gomes, ele que é coordenador do IST Automação Industrial aqui da Firjan. Muito bom dia para você, Damian. Bom dia a todos que nos estão escutando no dia de hoje. É um imenso prazer para mim, é um orgulho ser convidado aqui pela Casa Firjan para ser um mediador de um tema tão relevante em nossa sociedade, para tentar tirar dúvidas do público especificamente sobre diversos assuntos. Existe um pensamento onde os robôs estão em contra dos seres humanos. Em realidade, não é uma competição, senão é uma complementação. Vamos saber a importância da utilização de robôs na indústria do dia a dia, como isso afeta na formação de nossos futuros técnicos, engenheiros, qual é a dinâmica de trabalho na linha de produção. E para isso, estou apoiado por 4 palestrantes que no dia de hoje vão discursar sobre diversos assuntos, e na parte final de nossa apresentação a gente vai abrir para responder perguntas do público como um todo. Mas para começar, para esquentar um pouco os motores, a gente vai utilizar uma ferramenta, um Mentimeter, através de um site. Peço, por favor, colocar na tela o site e o QR Code. Eu vou passar para você, www.meti.com. Está aí para vocês. Acessem, por favor, o código é o 4456835 para começar nossa dinâmica. Para isso, vamos fazer uma pequena pergunta. Eu peço para todos responderem. Essa pergunta é bem simples, mas a intenção é entender qual é o contexto. Primeira pergunta, você já teve contato com algum robô em seu espaço de trabalho? Vamos esperar dar um tempinho para o pessoal poder responder. Tá meio a meio, hein? Tá. Bom. Vamos lá, pessoal. Assim a gente pode passar para a próxima pergunta. Pessoal, por favor, colocar na tela. Você acredita que a utilização de robôs no futuro substituirá a força do trabalho humano? Também estamos mais ou menos meio a meia. Dá para perceber que existem grandes dúvidas sobre como será nosso futuro e como será a interação com sistemas robotizados. Mas, bom, para começar a tirar algumas dúvidas, eu quero chamar aqui a nosso primeiro palestrante, Cauã, para começar a discutir sobre os assuntos. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar. Eu acho que é o Denis primeiro, não? Eu, Denis, desculpa, gente, eu errei a ordem, foi mal. Então, vamos lá, Denis. Bom dia, posso compartilhar minha tela, Damian? Claro, claro. Vocês já estão vendo minha tela, né? Joia. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado à Casa Firjan. É uma honra estar podendo participar desse evento e realmente espero que ano que vem a gente possa se encontrar
também fisicamente nesse espaço tão bonito que é a Casa Firjan. Eu queria, apesar do tema ser robótica e serem os cobots, eu queria começar falando um pouco, né, sobre arte, né? E Aristóteles dizia que a arte imita a vida, mas o que está por trás dessa frase é que, na percepção dele, a arte fornece uma ferramenta estratégica para resolver problemas que a natureza não consegue resolver. Dentro desse aspecto, é importante lembrar que o desejo do ser humano em ter máquinas que façam coisas por nós, ele remonta da antiguidade e ele tem vários exemplos ao longo da história. E é interessante que o termo robô não é um termo que ele veio justamente da dramaturgia. Ele foi cunhado em 1920 por um dramaturgo tcheco, se não me falha a memória, Karel Čapek, que dentro de uma peça chamada Robôs Universais de Rossum, usou o termo robot para definir seres autônomos, autômatos artificiais, ou seja, seres humanos sem alma e com muito mais força para poder fazer as coisas que eles queriam. E depois a peça se desenrola com a revolta desses seres, mas é pitoresco lembrar que o termo hoje vem da arte. A outra coisa que eu queria definir agora é que quando a gente fala de robô tem muita coisa, tá? A gente pode pensar em drones, em veículos autônomos, a gente pode pensar no robô de software. Então, eu vou me ater, vamos dizer, fechar um pouquinho o foco na definição da Federação Internacional de Robótica, segundo a ISO 8373, e vou falar hoje somente de robôs industriais, tá bom? Eu não vou entrar no tema da robótica de serviço, robótica na medicina e assim por diante. Bom, falando de robôs industriais, hoje a gente tem um universo onde temos robôs tradicionais, que são uma tecnologia usada já desde 1973, a gente vem já próximo a completar 50 anos de utilização dessa tecnologia, e agora, né, recentemente, houve a introdução dos cobots a partir de 2008 no mercado, e é uma tecnologia que é uma disciplina dentro da robótica que vem crescendo um pouco mais rápido do que a robótica convencional. E a grande diferença das duas é que os cobots, os robôs colaborativos, eles em geral têm mais flexibilidade que os robôs tradicionais, em função de uma somatória de aspectos técnicos que envolvem segurança embarcada, ter uma interface um pouco mais amigável, serem robôs mais leves, mais fáceis de instalar e assim por diante. Não estou aqui para dizer que uma ou outra é melhor do que a outra, mas elas têm aplicações muito distintas, né? Segundo a IFR, que é, de novo, a Federação Internacional de Robótica, eles liberam um reporte todo ano e hoje, vamos dizer, a população de cobots no mundo está em mais ou menos 3 milhões de robôs, tá? Então são 2.900.000 robôs tradicionais e mais ou menos 100 mil robôs colaborativos, que são justamente a tecnologia que surgiu em 2008. Na palestra anterior, o Erasto falou muito bem a respeito de pessoas, processo e da tecnologia seu meio. E eu vou recorrer à arte rapidamente de novo para falar a respeito disso. Vou passar um trecho do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, que graças à minha filha de 3 anos eu assisti umas 18 vezes nos últimos dias. E nele, o pai do protagonista, né, o pai do menino, ele é demitido do emprego dele, em que ele colocava tampinhas na pasta de dente, justamente porque a empresa, com a mais venda de chocolate, teve mais cáries, passou a vender mais pasta de dente, e com mais receita eles foram lá e fizeram o quê? Compraram o robô e mandaram o funcionário embora. Então, eu enxergo que muitas vezes esse é o cenário buscado, ou seja, quando eu tiver mais demanda eu vou robotizar,
Quando eu chegar a 3 turnos, eu vou robotizar. E nesse momento, a tecnologia está sendo colocada como fim. E a primeira reflexão que eu gostaria de deixar, e reforçando o que o Erasto disse no painel anterior, é que justamente a tecnologia ela deveria ser o meio e não o fim. Para mostrar um pouquinho, para ilustrar um pouquinho isso em números, eu vou tomar uma pesquisa que foi feita na Espanha com 1.900 indústrias durante 26 anos, ou seja, tem uma relevância estatística muito grande. Vamos dizer, é importante a gente olhar nesse gráfico, tá? Que o ponto zero desse estudo está aqui, 1998, 100%. Então, o que é o meio desse gráfico, né? O pontinho vermelho que eu desenhei? Em 1998, eles quantificaram os postos de trabalho dentro dessas 1.900 indústrias. E aí, separaram em 2 grupos de comparação. As empresas que não adotaram a robótica antes de 98 e as empresas que adotaram a robótica antes de 98. A evolução que a gente vê é que os que não adotaram, ou seja, as empresas que falaram robótica é uma coisa que não serve para mim, elas tiveram uma queda da quantidade de postos de trabalho de aproximadamente 25% nos 18 anos depois de 98. Já as empresas que adotaram a robótica, elas tiveram um crescimento de mais de 45% dos postos de trabalho. As conclusões que os pesquisadores chegaram através desse estudo é que justamente a robótica é uma ferramenta que aumenta a produtividade a longo prazo e que ela por si só é um gerador de reinvestimentos dentro da empresa, além de melhorar o nível de capacitação técnica das equipes ao longo do tempo. Por isso, eu acho que é uma mera coincidência a cor vermelha e o filme anterior, mas eu volto a colocar que justamente a robótica ela deve ser colocada como meio para atingir melhores níveis de produtividade. Bom, eu vou passar algumas aplicações que são comuns hoje, né? Ou seja utilizando robôs convencionais ou robôs colaborativos, fazendo uma paletização centralizada, uma paletização descentralizada, enfim, são só exemplos, mas eu queria trazer uma situação doméstica, eu diria da minha própria casa, para a gente pensar um pouquinho em termos de robótica e nessa linha de pensar o propósito, né? Em casa, a gente, agora durante a pandemia, comprou um robô aspirador. De novo, não é um robô industrial, é um robô doméstico de serviço. E a gente tem 3 perspectivas diferentes da utilização do robô aspirador. A minha sogra fala nem a pau, eu não quero isso. A minha esposa já fala assim, funciona mais ou menos, não pega os cantinhos, não faz tudo. Então, não gosto muito. Já eu adoro. Adoro o bichinho. Por quê? Porque eu ponho ele num quarto, fecho a porta, aí vou arrumar o outro quarto. Quando eu acabo de arrumar um quarto, eu coloco o robô aspirador lá. E no final, depois de arrumar os 2 quartos, eu eventualmente vou com um aspirador convencional e limpo os cantinhos que sobraram. Então, o que acontece? O robô aspirador me permite tempo para fazer, arrumar o outro quarto. Ele aumenta a minha produtividade porque eu não vou ter que passar o aspirador convencional. Então, dentro desse olhar e pensando, por exemplo, nesses exemplos de distintas aplicações com distintos tipos de robôs, a gente pensar, falar, poxa, o que é o processo padrão que o robô pode fazer e agora uma frase da McKinsey, o que são as exceções que a gente pode deixar para os seres humanos fazerem. Então, a primeira reflexão é o propósito da robótica. A segunda é a gente pensar em o que precisa de mais capacidade cognitiva e o que precisa de menos capacidade cognitiva que pode ser substituído por um robô. Bom, já agora, me encaminhando para a conclusão, quando a gente pensa em robótica nos desafios pós-Covid,
tem um número muito interessante que saiu nesse relatório da IFR recentemente, que é o seguinte: em 2020 foram entregues 383 mil robôs no mundo. Desses 383 mil, 168.400, ou seja, quase 44% dos robôs entregues no mundo foram para a China. Então, eu já ouvi de diferentes fontes que existe um plano de governo de instalar 1 milhão de robôs na China. E na China, eles não têm nem falta de mão de obra, que é o caso que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje, que é um fenômeno social, e eles também não têm a mão de obra mais cara do mundo. Então, o que está acontecendo? Os chineses entenderam que usar a robótica é uma ferramenta importante para continuar crescendo a produtividade deles ao longo do tempo, e eles vão cada vez mais ser o centro de manufatura do mundo com isso tudo. Então, o desafio pós-Covid é a gente pensar no propósito, né, da utilização da robótica e nas tarefas das quais a gente quer trabalhar. E agora, antes de passar a palavra para os meus colegas, eu não vou falar em futuros possíveis, eu vou me permitir falar em futuros prováveis, porque vamos dizer, o cone de tempo ele é relativamente curto, tá? Eu queria primeiro começar compartilhando uma empresa americana que já não é mais uma startup, ela já está grande, chamada AMP Robotics, e essa empresa ela combina robótica com sistemas de visão, com inteligência artificial para fazer separação de lixo. Ou seja, além de resolver os 3 Ds que os americanos chamam de Dirty, Do, Dangerous, sujo, perigoso e repetitivo, eles têm um aspecto, um aspecto social e um aspecto de respeito ao meio ambiente muito, muito grande, e esse é o motivo que tem feito com que essa empresa cresça tanto. Então, pensando em futuros prováveis, em futuros possíveis, o primeiro ponto é esse, e eu acho que a Carla possivelmente vai poder complementar muito bem, é a utilização da inteligência artificial associada a sistemas de visão na aplicação de sistemas robóticos. A segunda reflexão que eu quero trazer, ou o segundo cenário como futuro provável, que deve acontecer em poucos anos, ele é justamente a programação autônoma, ou seja, a gente não vai estar mais programando o robô para ir do ponto A ao ponto B. A gente tem sistemas hoje mais elaborados tecnologicamente, com câmeras e de novo com inteligência artificial, que vão fazer com que o sistema robótico, né, o braço mais a garra, mais as câmeras, respondam ao meio. Ou seja, conforme a gente vai se mexendo e vai trabalhando no entorno do robô, o robô vai respondendo. E se a gente para e olha isso sem um olhar tecnológico, dá quase para ver um encantador de serpentes mexendo com esse robô. E por último, como cenário muito provável, essa imagem é parte de um artigo que eu escrevi recentemente, baseado em pesquisas do exterior, em que eu explico os aumentos da interação. O que é o aumento da interação? Hoje as aplicações tradicionais, elas estão localizadas nas 2 imagens inferiores, ou seja, é o robô enclausurado ou o robô colaborativo sem a clausura, sem a grade, porém ele está dentro de ele só trabalha quando não tem ninguém perto. O aumento da interação com todas essas alternativas tecnológicas é que a gente passe cada vez mais a ter aplicações de colaboração sequencial, ou seja, o operador faz algo e o robô faz na sequência, né? E vice-versa. Depois a gente tem a cooperação, ou seja, o robô complementando uma ação do operador, e por último, que é aquele vídeo anterior, que é a colaboração responsiva, ou seja, de acordo com o que o ser humano faz, tratando as exceções e tratando o que precisa de mais capacidade cognitiva, o robô vai responder. Por último,
E, não menos importante, eu preciso ressaltar que nada disso vai ser possível sem investimento pesadíssimo em educação. E eu queria reforçar de novo o meu aplauso e meu respeito ao trabalho que a FIENG tem feito e como ela tem desenvolvido, inclusive junto com o Senai, no ensino técnico do segundo grau, a introdução da disciplina robótica dentro da formação dos profissionais que vão chegar num futuro muito breve. Então, não dá para pensar em tudo isso, ou seja, não tem cenário nem provável nem possível se a gente não tem investimento em educação. Meu muito obrigado à atenção de todos, ao espaço concedido pela Firjan. Passo de volta a palavra ao Damian e fico à disposição para as perguntas que se seguirem. Obrigado. Bom, vamos continuar com a linha. Acredito que agora é a Michele que vai continuar com sua apresentação. Michele, está por aí? Eu tô. Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo. Vamos lá, tá com Legal. você. Bom dia para todo mundo. Denis, você está com compartilhamento aí, eu não sei se para geral está aparecendo ainda, como é que tá, mas só para avisar. Um prazer estar participando aqui, obrigado ao pessoal da Firjan pelo convite. Vou pegar aí o gancho da palestra do Denis, né? Então, a minha ela é mais verbal e vou mostrar algumas coisas físicas. Quando a gente está falando, né? Deixa eu me apresentar antes, né? Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou neuroengenheira, especialista em biônica, cibernética, biorrobótica e integração entre seres vivos e máquinas. Sou fundadora da Cycle Cibernética, que é uma empresa que atua num outro modelo aí de robôs. Então, vamos pegar ali, né, o que o Denis estava falando e vamos pensar naquilo ali integrado ao corpo humano. Né? Então, o foco da Cycle é nessa área. Já desenvolvemos, né, o exoesqueleto, que ele foge do padrão, né, dos exoesqueletos que estão em desenvolvimento, porque o Exon, né, que é o da Cycle, ele é um robô que ele é usado no corpo humano. Então, é uma maneira muito próxima do que o Denis estava falando, da colaboração, né, entre o robô e o humano. Ali a gente já avançou uma barreira, que é permitir que o robô esteja preso no corpo e trabalhe junto com o corpo. Então, tem duas versões desse robô da Cycle, que uma versão é para reabilitação. Então, ela é para quem tem tetraplegia, paralisia, paraplegia também, ou sequela de AVC. E a outra versão dele é para aumento de força. Então, ele já pega, né? Trazendo muito essa questão até que o Denis pontuou, né? Que da parte da substituição, né? Porque muitas vezes é usado o robô por uma questão de precisão, velocidade e força. Agora, e se a gente der isso para o ser humano? A gente acaba conseguindo fazer com que algumas pessoas da linha de produção permaneçam naquela linha de produção, mas com uma força extra, que seria o que um robô traria. Hoje, um robô industrial, ele custa muito caro, então muitas empresas não conseguem implementar esse tipo de equipamento pelo preço dele. Quando a gente fala, por exemplo, né, do DAF, né, que é o robô da Cycle, para aumento de força, a gente já está falando de um valor que é em torno aí de 5% do preço de um robô de automação, mas que tem um aumento muito grande da força, fazendo com que o trabalhador se torne praticamente um robô de automação, mas por um preço muito menor, gerando a eficiência que a indústria precisa, mas com uma despesa mais baixa. Essa proposta da Cycle, ela existe porque a gente sabe que em alguns países, como por exemplo no Brasil, é um pouco mais complicado estar investindo nesse tipo de automação na indústria.
Então, quando a gente está falando de empresas menores ou indústrias menores, a gente restringe o acesso delas por conta do preço desses equipamentos, e fazendo esse processo que a Saicor faz, acaba permitindo que essas empresas também se adequem aí à indústria 4.0 e possibilitem essa melhoria na produção e muitas vezes até mesmo um impacto menor para o trabalhador, porque as lesões por esforços repetitivos, elas costumam ser lesões incapacitantes, muitas vezes aposentam o funcionário naquela área e ele tem aquela pessoa acaba tendo que se readaptar no mercado, porque não consegue mais executar aquela função, e a partir do momento que o robô está conectado ao corpo dela e executa essa função, ela acaba não tendo esse impacto e permite também que aquele que já tem uma determinada lesão, como por exemplo uma bursite, possa continuar atuando na área profissional que já entende, né? Porque daí é o robô que vai estar fazendo isso. Quando a gente fala dessa conexão, a gente não está falando de nada implantável nesse caso, né? A gente está falando apenas de uma espécie de uma vestimenta, então ele é vestível. Carrega motores, todo o sistema de automação, é feito todo um sistema de compensação para que não haja lesão em músculos, lesão em nervos, nem em tendões. Então, existe todo esse cuidado também, né? A Saicor traz muito isso, né? Que é o cuidado com o impacto da utilização de um exoesqueleto conectado ao corpo. E no caso da reabilitação também é feito isso. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu sempre mostro nas minhas palestras, que é, por exemplo, como é que funciona uma integração entre um robô e um ser humano, né? Que daí é uma integração entre um ser vivo e uma máquina. A Saicor desenvolveu, por exemplo, essa placa aqui, que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui, ela tem um nome que é a Agile Robotics. Ela conecta qualquer ser vivo a qualquer máquina. Ela já é usada, né, para aqueles aí que ainda não sabem, pensam que pode ser que seja um projeto, que ele esteja em desenvolvimento. Não é. Ela já é usada nesse equipamento aqui, que é uma prótese de mão. Foi essa placa que permitiu que uma prótese de mão mioelétrica passasse do valor de 90 a 120 mil, dependendo da região do Brasil, para R$ 5.300. Então, quando a gente está falando da tecnologia e está falando da robótica, a gente está falando também de uma questão em que a gente precisa fazer um caminho inverso ao que a gente vem fazendo até o momento. E a Saicor está trazendo isso para mostrar que é possível. Que é, ao invés de uma inovação que acaba reduzindo muito o custo de produção e aumentando muito o impacto social, ao invés dessa inovação custar mais caro, ela faz com que o produto custe mais barato. Quando a gente está falando de um sistema como a Argido, a gente está falando de um sistema que custa mais barato para fazer, porque ele é muito mais inteligente do que os outros sistemas. E aí, o que normalmente as empresas fazem? Vamos aplicar essa inovação fantástica, vamos agregar preço ao produto e transformar esse produto num produto muito caro. E não. A gente está procurando fazer um trabalho que mostra ao contrário, então foi sobre isso que eu vim aqui falar para vocês, que é como é que a gente faz a tecnologia se transformar em realmente uma ferramenta de impacto social. Quando a gente está falando de um sistema capaz, por exemplo, né, puxando de novo, né, para o que o Denis falou ali, a gente está falando de um sistema capaz de fazer separação de lixo, o mercado entende esse sistema como algo a ser vendido por um preço super alto, porque é super legal, é super inovador. E a ideia é fazer um movimento ao contrário, não tirando a lucratividade da empresa, porque empresas têm que ter lucro. Então, por exemplo, a Saicor, ela tem bastante lucro, porém, ela tem a empresa tem que ter uma questão de impacto social. E a gente traz muito, né, os desenvolvedores, eles trazem muito essa ideia de aquilo que está sendo desenvolvido pode facilitar o trabalho das pessoas, pode tornar o ambiente até mesmo mais seguro nessa parte de colaboração e pode fazer com que o impacto social seja maior. Um exemplo disso
são os robôs cirúrgicos. Os robôs cirúrgicos, eles diminuem muito o custo de uma cirurgia. Era para diminuir, tecnicamente era, mas as pinças dos robôs cirúrgicos custa muito caro. Uma pinça, por exemplo, hoje você pega uma pinça do Da Vinci, ela é utilizada para 10 cirurgias apenas, cada pinça. Se você pegar um Da Vinci com 6 braços, então você está falando de 6 pinças, 6 ferramentas colocadas nesse Da Vinci. Cada pinça dessa é $10 mil. Então, nós estamos falando de $60 mil a cada 10 cirurgias. Porém, à medida que for entrando mais empresas no mercado, para disputar, né, esse setor, vai acontecer que isso seja reduzido. Agora, em termos de custo, para o hospital, vamos tirar parte das pinças, o custo ele é muito menor, porque tem menor perda de sangue, isso quer dizer, vai se utilizar menos bolsa de sangue na cirurgia, o tempo de cirurgia é menor também, então acaba custando menos para o hospital, e o impacto no paciente é muito positivo, porque a cirurgia ela tem uma precisão muito melhor e ela faz com que o paciente se recupere muito mais rápido do que numa cirurgia convencional. Então, quando a gente está falando muito, né, hoje a gente vem trazendo essa questão dos robôs e vem procurando implementar e criar cada vez mais sistemas, a gente também traz, do outro lado, novas possibilidades de realmente integrar esses equipamentos num ambiente em que precisa desse equipamento. Vamos pegar ali, seja uma região mais distante, né, num país subdesenvolvido, ou até mesmo aqui no Brasil, né, numa região mais distante, se tiver um robô cirúrgico, o cirurgião de outra cidade consegue fazer a cirurgia através desse robô cirúrgico. Isso é um baita de um impacto. E isso traz para a população uma qualidade de vida muito melhor. À medida que a gente vai aqui, né, tanto eu quanto os meus colegas, vão vir são mais duas palestras, duas palestras que vão entrar ainda. Eu estou seca para ouvir a da Carla aqui, inclusive, porque são palestras que vão trazendo muito para vocês como é que a gente pode fazer com que isso chegue lá na outra ponta, que é na pessoa que recebe o impacto da entrada dessa tecnologia no mercado. E isso é interessante para os profissionais que estão assistindo a gente hoje, para fazer essa reflexão. Como é que a gente consegue construir modelos de negócios que permitam que esses sistemas realmente causem o impacto social para o qual eles foram desenvolvidos, né? Um outro exemplo de um sistema integrativo, né, é esse sensor aqui. Esse sensor ele já é um sensor implantável. Ele vai permitir que as empresas de próteses consigam diminuir o preço da prótese delas, porque eles não conseguem. Então, quando a gente fala de uma prótese de 90 a 120 mil, a gente não está falando de uma questão só de ambição. A gente está falando também de uma questão de modelo de negócios. Essas empresas, o modelo de negócios delas, torna muito caro o preço do produto final. A partir do momento que a gente vai criando sistemas que fiquem disponíveis para essas empresas, elas também conseguem trazer o preço delas um pouco mais para baixo, sem mexer na lucratividade, porque isso é importante a gente entender, que essas empresas tiveram investidores. Vocês veem que o Denis falou agora há pouco, né, que precisa de uma injeção muito grande de capital. A gente injeta muito na hora de criar um sistema, a empresa que vai implementar isso no mercado injeta mais ainda, e isso tem que voltar para o caixa. Então, dá para se entender que precisa ter o componente lucro para que essa grana volte para o caixa e as empresas continuem o processo de desenvolvimento de inovação. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira que a gente alie a lucratividade ao impacto social. E isso é bastante importante, porque à medida que a gente vai fazendo isso, a gente até vai cumprindo o nosso papel como civilização, porque a galera que estava lá atrás criou para nós o que possibilita que hoje a gente tenha água encanada, luz elétrica, tenha desenvolvido computadores celulares, né, e medicamentos. Então, tudo isso, a galera lá de trás que fez.
Eles não iam viver eternamente. Eles sabiam que uma hora eles iam morrer, mas eles queriam colocar alguma coisa, deixar um legado no mundo. É isso que a gente tem que ir fazendo quando a gente vai desenvolvendo. Então, quando eu participo, por exemplo, de palestras, é para trazer esse tipo de comentário, esse tipo de reflexão e mostrar fisicamente o que está sendo feito, né? Porque a gente tem uma ideia de que isso está bastante distante, não está? A gente tem isso no Brasil, a gente tem a Cycle fazendo isso aqui no Brasil e já funcionando. E você pega, por exemplo, o Exxon ele vai aprendendo com o próprio paciente também. O próprio usuário, que é paraplégico, que está usando o Exxon, que está aprendendo a andar de novo, o Exxon também vai entendendo como é que aquela pessoa pode se adaptar mais rápido a andar. A mão, que usa essa placa que eu mostrei para vocês, que é a que usa a Agidon, ela faz a mesma coisa, tanto que ela diminuiu a adaptação a uma prótese, levava de 6 a 8 meses. Com o sistema que a gente fez, leva 45 minutos, em média. Por quê? Porque ela vai entendendo o que ela precisa também fazer para ajudar o usuário dela a se adaptar. E isso é uma colaboração entre as máquinas e os seres vivos, porque a gente não precisa... A gente tem assim, os filmes que trazem muito nessa questão da dominação das máquinas, subjugar os seres humanos, mas somos nós que vamos dar para as máquinas qual vai ser o caminho delas. E a gente pode dar a elas a oportunidade de terem um caminho integrado conosco e ajudar a gente a se desenvolver como sociedade e ajudar a gente a transformar o mundo aí num lugar melhor. Ô, Michele, é sobre isso que eu vim falar aqui para vocês. Muito interessante seu posicionamento. Acho que é bem uma contrapartida, um contraponto. Mas até agora estamos falando só de robôs físicos, não é? Estruturas, sistema, hardware, motores. Será que isso é o único tipo de robô que existe? Não sei, tiro esse topinho para Carla, poder comentar um pouco mais. Se hoje só existem robôs físicos, ou existem outros tipos de robô e que estão ou próximo da utilização do dia a dia ou nosso dia a dia. Carla, está com você. Vocês me ouvem? Tranquilo? Sim, estamos te escutando. Obrigada, André. Você quer que eu comente ou que eu apresente? Pode começar a sua apresentação e a gente vai discutindo à medida. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar enquanto estou compartilhando aqui, né? Certamente, né, o que você acabou de dizer, me deixou uma boa deixa, é que realmente a robótica, ela, obviamente, não está estritamente ligada à área de hardware, né? Ou seja, um equipamento, vamos dizer assim, falando nesse sentido, mas é um equipamento que envolve eletrônica, mecânica e até computação. A gente tem os robôs de software, né, que nos auxiliam sempre, né? E o laboratório, né, que eu vou apresentar aqui rapidamente, né, um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, né, vou seguir uma agenda, mas é um laboratório que existe há 27 anos e ele certamente, como ele é voltado para a área de inteligência artificial, ou mais especificamente a área de machine learning, ele começou principalmente com a questão da área de software, né? Então, hoje a gente tem uma visão um pouco diferente, né? Porque é aquela coisa, né, que o Denis apresentou, que a Michele também mencionou, que quando a gente fala de robô, né? E eu falo isso no meu curso que eu faço na UERJ e na PUC até pouco tempo também, envolvia, né? Uma estrutura física, aquele paradigma do humanoide, né? Aquele robô lá prateado, né? Que muitas vezes as pessoas ficam com medo, né? Aquela coisa toda, aquele fantasioso, né? Das pessoas de que os robôs vão acabar com a humanidade, enfim. É claro que a gente tem aquele pensamento, mas obviamente os robôs de software são muito comuns e mais corriqueiros do que a gente acredita e que a gente percebe, né? Em diversos sistemas operacionais, inclusive, você pode disparar esse controle, né,
que é feito por esse robô. Então, você percebe que eu acabei usando a palavra controle aqui. Porque, na verdade, o robô nada mais é que um dispositivo, né? Eu não estou entrando no mérito se é um físico ou software, que sensoria algo e, a partir desse sensoriamento, faz alguma coisa, né? Bom, então, já comecei aqui falando um pouco do laboratório. Esse laboratório ele existe já há 27 anos e desenvolve pesquisa aplicada para várias empresas. Aqui eu só coloquei um conjunto delas. E aí, como eu mencionei, a gente começou fazendo, né, na área de software, né, e aí pesquisamos áreas de petróleo. Eu não vou entrar no mérito, porque o meu tempo é curto. Mas também no setor elétrico, até porque o laboratório de inteligência e robótica aplicada, ele está inserido dentro da área, dentro do departamento de engenharia elétrica na PUC, então, por conta disso, ele atraiu inicialmente muitas empresas do setor elétrico e de energia de forma geral, né? Vocês viram na área de petróleo também. Mas aí a gente também começou a expandir, né, nosso trabalho também na área do governo, né? Com a área fazendária, com a saúde, né? Mais recentemente, que ela está em voga, né, nos últimos tempos, o que é muito importante, mas para a área de segurança pública, né? Desenvolvendo, por exemplo, modelos baseados em processamento de linguagem natural, né? Tem até um amigo, colaborador, que fez esse comentário agora comigo. Né, a gente também trabalha na área de linguagem. A linguagem também é importante e ela pode ser uma área, né, específica em que a gente desenvolve esse tipo de robótica, né? Vamos pensar assim. Bom, mas mais recentemente, eu poderia apontar para vocês, que eu acho que é o foco daqui da gente, que a gente desenvolve inteligência, né, computacional ou inteligência artificial, como vocês queiram mencionar, para a área de robótica. Então, software, sim, claro, né, é importante e ele está muito presente, as pessoas nem sabem disso. Mas é claro que a área de robótica, né, é uma área que visivelmente, né, todo mundo entra em contato, né, vê um objeto desse aqui e diz, meu Deus, o que é isso, né? Então, o nome robótica, ele entrou no nome do laboratório mais recentemente, nos últimos 8 anos, ele não fazia parte do nome e passou a integrar o nome. E aí, obviamente, como a gente tem uma tradição, um conhecimento, enfim, plantou, né, há muito tempo atrás, o desenvolvimento, né, dessa área, da área de inteligência artificial, é claro que a gente embarca, né, essa área, ou esse tema dentro dos nossos robôs. Então, eu vou falar rapidamente aqui, selecionei 4 modelos, são um pouco diferentes, mas eles têm relação com robótica. E na fala lá do Denis, que falou muito em futuro, eu estou falando do presente, né? E é uma coisa feita no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Então, não é uma coisa feita, né, num lugar longínquo em que a gente, né, fica imaginando como seria isso. Com condições bem complicadas, precárias, né? Porque a gente mora no Brasil, a gente sabe que tudo é muito complicado, tudo é muito difícil, né? Ter acesso à informação de ponta hoje, ou melhor, ter acesso a material de ponta é complicado, né? Custa muito caro, e aí a gente faz com o que é possível, basicamente. Então, eu vou falar rapidamente do andador robótico, da Medusa, do dispositivo para detecção de fadiga e do storyboard. Bom, o andador robótico, né, ele começou a ser feito, na realidade, em 2016, 17, não, um pouco antes, desculpa, 2015, e o objetivo era fazer um dispositivo, né, que eu coloquei aqui a foto, né, tá aqui nesse canto inferior esquerdo da tela. Isso aqui é o protótipo, tá, que foi desenvolvido, está patenteado. Ele começou como um projeto FAPERJ e o objetivo era desenvolver um dispositivo que auxiliasse o deslocamento de pessoas no ambiente urbano, né, outdoor, né? Então seria para conduzir pessoas com alguma dificuldade de caminhar, né, física ou visual. Então, o objetivo é que ele tem autonomia, né, e ele carrega a pessoa, né, para um determinado destino que ela vai determinar, por exemplo, usando um celular, né? Então, usando o
o Google Maps, por exemplo, né? Então, eu posso indicar um lugar, né, em que eu quero ir e ele vai me ajudar a me conduzir nesse ambiente. Obviamente, a gente está falando de atravessar a cidade, né? Principalmente uma cidade como o Rio de Janeiro, né? Obviamente, não faria isso. Mas ele é capaz de conduzir as pessoas no ambiente urbano, desviando do que quer que apareça, né? Sinalizando em situações em que você tem um desnível muito grande, né? Em calçadas e tal. Aproveito até para mencionar que eu também tenho um projeto na área de acessibilidade, que é para mapear o mobiliário urbano, né? No Rio de Janeiro, principalmente, né? Mas, enfim, ele não está restrito ao Rio. E há em empresas, né? E lugares, né? Em que as pessoas com alguma deficiência precisem acessar, tá? Bom, então esse é o andador robótico, tá? Eu vou ser mais rápida aqui. Isso aqui é só o modelo virtual que foi desenvolvido no princípiozinho do modelo físico, né? Em que a gente fez todo o desenvolvimento do modelo de inteligência que é aplicada e que é incorporada no robô para fazer ele conduzir de forma segura, né, as pessoas nesse ambiente urbano. Isso aqui são só algumas fotos do protótipo da parte mecânica. Bom, a Medusa é um outro tipo de robô, ele também tem inteligência acoplada, né? É um robô aquático que visa fazer a avaliação da qualidade ambiental de água, em geral, águas que a gente chama de lênticas, né? Que são águas, reservatórios com pouca, vamos dizer assim, dinâmica, né? na água, né? Ou seja, não é numa região em que você tem uma água, né? Sei lá, no mar, né? Embora a gente tenha testado na Baía do Guanabara também, que é, né, uma área restrita ali, protegida e com águas um pouco mais revoltas, vamos dizer assim, mas ainda suficientemente calmas para o robô suportar, até porque ele tinha obviamente, resistência à água e tal. E o objetivo desse robô é coletar e armazenar informações físico-químicas da água, né? Isso porque a gente participou de um projeto antes que tinha a ver com qualidade ambiental e a gente percebia que os biólogos tinham que fazer visitas em lugares determinados, né, de reservatórios, por exemplo, na área de produção de energia elétrica, e aí ela tinha que percorrer pontos para capturar essa água e fazer análise. E a gente pensou, nossa, por que ela precisa fazer isso um dia de chuva, situações desagradáveis, e tem que ser, né, não pode ser todo dia e tal, porque obviamente vai ficando caro. E se a gente desenvolvesse algo que pudesse realmente fazer isso, pequeno, de forma prática, né? E aí, o primeiro protótipo ficou uma coisa meio estranha, foi feito com a ajuda de um aluno de mestrado, e ele tem uma caixa estanque, né? E aí, acoplada a essa caixa estanque, a gente pendurou uma série de sensores, né? E fez essa navegação autônoma, né? Lógico. Então, se aparecer um obstáculo na frente, ou o que quer que seja, ele vai, claro, desviar, isso é tranquilo. E, principalmente, ele vai capturar as informações da água e, né, transmitir isso para um ponto focal qualquer para, né, persistir os dados, para armazenar os dados que ele for coletando. Claro, pode instalar aqui, a gente não teve tempo na época de instalar um painel solar, ou seja, pode aumentar o tempo, né, de deslocamento dele, enfim, nada que seja proibitivo para um modelo desse tipo. E aí, nós fizemos alguns testes, né? Ele não tem uma aparência muito boa, a gente não acoplou ninguém na área de design no projeto, na época, e aí ele pôde fazer essa navegação. Aproveito para dizer que todos esses testes foram com anuência do município, né? A gente pegou licença para fazer esses testes, e é isso. Bom, o terceiro é o detecção de fadiga. É um sistema um pouco mais recente, especificamente para motoristas de equipamentos agrícolas pesados, né? São máquinas imensas, que são extremamente perigosas e, obviamente, o fato do motorista, né, o condutor lá, estar sonolento, cansado, impacta, obviamente, no resultado. Então, nós desenvolvemos um sistema que envolve várias métricas do rosto, né? Então, tem uma caixinha, basicamente, com uma câmera que fica com um infravermelho, que fica monitorando a face, né? Com relação ao movimento dos olhos, com o movimento da boca, frequência de piscada, né? Isso tudo integrado, obviamente, num dispositivo barato,
ser relativamente fácil de fazer. Na época, inclusive, a gente levantou, a Volkswagen tinha um produto parecido, mas eu acho que não tão completo quanto a gente, que incluía vários sinais, né, físicos para integrar esse modelo, e obviamente ele também tem inteligência artificial embarcada, ok? Bom, por fim, eu vou falar do Soybot, que é o que mais deu trabalho para a gente, porque é um robô grande, de 300 quilos. Ele tem uma primeira versão que você está vendo do lado esquerdo do vídeo, ele também tem inteligência embarcada. E aqui uma foto dele na PUC, embaixo, né? E aqui num campo de algodão, não, é soja, numa fazenda no interior da Bahia. Esse projeto foi feito com patrocínio de uma empresa, né, que nos contratou para o desenvolvimento dessa pesquisa, e ele navega de forma autônoma, né, nessas plantações. Inicialmente era para avaliar pragas e doenças, e depois ele foi estendido para outras atividades, como, né, germinação, taxa de crescimento, enfim, qualquer problema no desenvolvimento dessa cultura, né? Seja inicialmente a soja ou algodão, porque elas tinham uma semelhança de altura, né? De desenvolvimento diferente do milho, que cresce um pouco mais. Então, esse robô ele teria que ser ajustado para acompanhar, né, as diferentes fases, né, da cultura que está sendo ali plantada. Aqui no meio eu mostro também, a gente sempre faz um modelo virtual, que é para fazer o ajuste fino, né, o ajuste anterior, né, primário da inteligência, e obviamente depois que embarca, né, no robô físico, aí aqui a gente faz pequenos ajustes. Aqui uma foto embaixo, aqui do lado direito, das estratégias que a gente desenvolveu para fazer ele visualmente identificar os lugares onde ele devia navegar, né, numa plantação, o que a gente chama de talhão, né, e fazer manobras, etc. Então, ele usa a visão computacional, e além de outros sensores, obviamente, para fazer esse monitoramento autônomo, né, da soja do algodão. E aqui embaixo uma fotinha, né, de uma plantação de algodão florida, é super bonito, né, tudo branquinho. E o robô aqui na sua versão, que é a segunda versão, que está aqui no lado direito superior, é a versão mais nova. A gente está, né, tentando ensaiar a terceira versão. E ele é um robô, como você está vendo, ele mudou um pouco de aspecto, né? Ele ficou um pouco mais compacto, mas ele é pesado, ele mede mais ou menos 1,20 m por 1,20 m, então não é uma coisa muito pequenininha que você bota embaixo do braço e carrega. Obviamente tem que ter alguma robustez, porque ele vai navegar nesses ambientes um pouco áridos, né? Vamos dizer assim, é difícil. E era isso que eu queria mostrar para vocês, e no final aí eu estou aberta para as conversas e perguntas a respeito de tudo que vocês quiserem saber sobre esses projetos. Muito obrigado. Espero que não tenha passado do tempo, desculpa. Perfeito. Como a gente conseguiu ver até agora, existem diversos tipos de robô. A robótica está muito presente no nosso dia a dia, sejam com robôs físicos ou robôs de software. Mas também é importante entender qual é o impacto social, como afeta isso o dia a dia das pessoas, da sociedade, porque o futuro do robô é o presente. A gente não tem como tirar hoje a robótica do nosso dia a dia. Então, gostaria de convidar o Cauã, claro, para ele fazer seu debate e dar esse estopinho de partida. Como é só ponto positivo ter robôs em nosso dia a dia? O que você acha? Vamos lá, Cauã. Obrigado, bom dia para todo mundo. Pergunta complicada, hein? Mas nessa vamos falar um pouquinho no começo dessa apresentação. Eu vou tentar, ao máximo, ficar no tempo para a gente poder conversar, que eu acho que é a parte mais interessante do evento como esse, essa troca de experiências. Eu fico fascinado. Eu sou engenheiro que me tornei cientista social mais tarde na vida, mas eu ainda sou fascinado por tudo que os outros palestrantes mostraram. É realmente algo muito impressionante. Bem, mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Cauã Ferreira Cardoso, eu sou pesquisador de pós-doutorado do MIT, que é uma universidade dos Estados Unidos, que foca realmente a expertise maior dessa instituição é o desenvolvimento tecnológico. E também agradecer, né, a Firjan pelo convite.
que é muito legal poder estar falando no Brasil, né? Eu moro fora do Brasil há algum tempo, sempre vou e tenho projetos no Brasil, mas eu me sinto particularmente privilegiado de poder falar para uma plateia brasileira. A minha, como, né, já deram um pouquinho uma dica, a minha fala vai ser um pouquinho diferente, né? Eu não sou especialista em robótica, eu sou engenheiro, mas aí virei cientista social, como eu já falei, e eu navego exatamente nessa interface de questões técnicas, econômicas e sociais, né? A minha especialidade especificamente eu não sei, a minha apresentação está saindo aí? Ou só o vídeo? É que eu estou vendo eu acho que a Carla tem que parar de compartilhar isso. Ah, não, eu estou saindo lá. Pronto. Saindo, Carla. Então, a minha especialidade basicamente entender e ajudar organizações, empresas e outro tipo de organizações a entender como, por que, como e com quais consequências essas novas tecnologias são inseridas nesses contextos mais abrangentes, né? Hoje, pode passar para o próximo slide, por favor? Hoje a gente vai falar especificamente de 3 contextos que eu acho particularmente importante, né? Que essa é o contexto, né? Se a gente pensa em novos sistemas e organizações de trabalho entre robôs e humanos, o contexto institucional é importante, a gente saber quais são as instituições que estão favorecendo a adoção de robôs, de onde está vindo o investimento, de onde está vindo o treinamento. Então, esse é um aspecto importante para a gente pensar. Tem um contexto organizacional, que, né, são exatamente essas organizações de trabalho, como uma vez que você coloca um robô dentro de um chão de fábrica, qual impacto isso tem nos trabalhadores, qual o trabalho que isso tem na empresa, e um contexto maior que é socioeconômico, né? Se a gente fala da relação entre robôs e humanos, quem são esses humanos que a gente está falando? É todo mundo igual? Não, né? Os humanos são diversos e a gente tem que pensar também como sociedade, como seres humanos, quais são as consequências disso para diferentes partes da população. Então, eu vou começar, pode ir para o próximo, por favor? Eu escolhi falar desses 3 contextos a partir de uma referência-chave, que essa iniciativa, que tem esse report, que é chamado The Work of the Future. Aliás, eu convido todo mundo para visitar o site que eu coloquei aí, é uma iniciativa enorme do MIT, que foi, na verdade, ainda está acontecendo, né? Ela teve essa Big Report no ano passado, mas ainda tem projetos de desdobramentos que estão acontecendo a partir desse projeto. Foi um projeto liderado pela doutora Elizabeth Reynolds, que é a minha mentora e ex-chefe. Na verdade, o sucesso dessa iniciativa, para mim, foi meio complicado, porque, por um lado, fez bastante sucesso, a ponto da Liz, né, a diretora, ela foi recrutada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para trabalhar na Casa Branca com ele, mas eu perdi a minha chefe, que eu gostava muito. Então, para mim foi complicado, mas os Estados Unidos ganhou no governo alguém super competente. O objetivo desse estudo era exatamente produzir uma base de evidência empírica para essa ansiedade que a gente fica muito familiarizado hoje, né? Se você lê o jornal, se você vai na internet, que os robôs vão tomar o trabalho dos humanos, as empresas que não adaptarem ontem, elas já vão estar para fora, os países que não adaptarem logo estarão fora. Então, existe uma ansiedade muito grande. Esse estudo foi mais focado nos Estados Unidos, mas tem implicações internacionais. Então, o MIT, e foi uma iniciativa enorme, com, não sei, acho que mais de 20 professores e muitos pesquisadores, tentando, tá bom, vamos baixar a temperatura e tentar ver onde é que estão os dados, onde está a evidência, se confirma ou não esse tipo de medo, né, de ansiedade. E uma das coisas que é possível a gente perceber qual o resultado dessa pergunta, né? Então, essa ansiedade realmente é confirmada ou não, está no nome do relatório. Eles fizeram
uma decisão muito legal, que foi, poderia ser um relatório chamado The Future of Work, que é o futuro do trabalho. Isso implicaria numa coisa, se terá ou não trabalho amanhã, né, no futuro. Nós humanos temos um papel nesse futuro do trabalho. Mas ao invés disso, eles usaram o nome do The Work of the Future, que é o trabalho do futuro, dando já a indicação que trabalho existirá. Ele pode ser diferente do que é hoje, mas nós humanos somos parte total e importante desse futuro com as máquinas. Pode ir para o próximo? Então, falando rapidamente aqui, o que eu fiz foi, eu peguei alguns resultados desse estudo e coloquei alguns dados aqui que ajudam a gente a pensar essas dimensões diferentes dessa relação entre robôs e máquinas. Então, um resultado foi que as mudanças tecnológicas estão simultaneamente substituindo empregos existentes e criando novos. Exatamente isso que o Denis falou, né? Antes do que eu estava falando. Então, se você pegar, tem um dado interessante no relatório, que é 60% dos empregos existentes em 2018 não existiam em 1940. Então, não é uma questão de destruir somente, né? É uma questão de você criar várias ocupações que não existiam. A parte aqui que é o desafio é como você gera funções suficientes e enquadra os trabalhadores nessas novas funções numa velocidade mais ou menos que é a mesma de que os empregos são eliminados. Esse é o desafio político. A outra, que eu acho que é particularmente importante para uma plateia, né, para um público que é diverso, como a gente tem hoje, é que os impactos das mudanças tecnológicas estão ocorrendo gradualmente. Todo mundo que já adotou um robô sabe que quando você implementa, não é fácil. Você tem que mudar a empresa, não é só mudar a máquina. Então, o que tem esse estudo aqui que eu citei, onde você tem empresas que eles estudaram o número de empresas e viram que você tem as empresas tinham, antes dela adotarem, de subestimar os fatores humanos associados à implementação do robô e superestimar a produtividade. Então, isso é algo que eles foram aprendendo. É um processo que você vai adaptando o robô na empresa, e isso acontece com o tempo. Então, ter essa expectativa, tanto do que o robô pode fazer, ou como o robô vai se espalhar pelo mundo, eu acho importante da gente pensar que não precisa ficar ansioso, é algo que a gente tem que pensar, é uma realidade, mas a gente tem algum tempo para isso acontecer. Próximo, por favor. Eu só tenho mais 2 ou 3 slides aqui. Agora, um pouco dessas implicações institucionais. Um outro resultado foi que melhorar a qualidade dos empregos requer inovação nas instituições de mercado de trabalho. Então, você tem... A gente pensa muito na inovação tecnológica, mas a inovação tecnológica, para funcionar em sociedade, você precisa de inovações institucionais que sejam compatíveis com essa inovação tecnológica para você ter um resultado social e econômico desejado. Então, a gente tem hoje exemplos no Brasil, eu não estou falando dos Estados Unidos, é no Brasil, né, empresas como a Embrapi, que são iniciativas recentes, ou o Senai, a rede Senai de institutos de inovação ou de institutos de tecnologia, que são instituições novas, e elas lideram esse esforço para você trazer automatização e robôs, essas novas tecnologias para as empresas no Brasil. Uma das coisas que eu queria comentar aqui é que, assim, a gente pensa... o exemplo da Carla é sensacional, de ter robôs que são feitos no Rio de Janeiro, porque a gente pensa que isso é realmente algo que acontece fora do Brasil, mas isso não é verdade. Eu iria além. O que eu tenho, né, a gente tem no MIT uma parceria com o Senai que é longa já, a gente faz um projeto bem legal com eles, e uma das coisas que eu aprendi nesses 5 ou 6 anos que eu tive envolvido foi que você tem um tremendo avanço de inovação em centros fora do Rio de Janeiro e de São Paulo. Um dos centros mais avançados em robótica no Brasil hoje é no Cimatec, na Bahia. Em Salvador, não é em São Paulo, não é, né? Tem centros, obviamente, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do Brasil, mas você tem outros
centros aí despertando que estão à disposição das empresas, dos empresários de todos os tamanhos, e que vale a pena vocês procurarem, né, público, digo, se você é um empresário, vale a pena você procurar esse tipo de organização que está disponível hoje, não é algo do futuro. E eles podem ajudar, como tem ajudado um monte de empresas e outras instituições a se adaptar a essa nova realidade. Então, esse outro resultado, número 4, que é o investimento e inovação, vai impulsionar os novos empregos. Já existe um monte de dado e estudo falando isso, da importância que é investir em inovação. O que esses novos arranjos institucionais mostram é que você tem... implementar isso não é fácil. Então, eles, mesmo que sejam bem-sucedidos, os Institutos Nacionais de Inovação, ou a Embrapir, eles ainda lidam com, tá bom, como é que vai ser o financiamento? A gente consegue fazer isso, né, de maneira sustentável? A gente consegue fazer o foco do financiamento da maneira correta? A gente consegue treinar ou dar o suporte para as indústrias no tipo de capacidade que eles precisam? Então, isso tudo são perguntas que eu acho que a gente pode discutir depois, que são importantes de serem feitas. A última parte, pode passar para o próximo slide. As pessoas, principalmente, você tem pessoas de renda mais baixa e minorias que sofreram as consequências negativas desse processo desproporcionalmente. Então, se essa questão 6 aí, né, que é promover a oportunidade de mobilidade. Hoje o Brasil, se vocês olharem no gráfico mais à esquerda, uma mulher negra, para todo real que um homem branco ganha, uma mulher negra ganha 44 centavos. Né? Essa é a realidade que o Brasil está hoje. Ou então, por exemplo, quem tem acesso, né, do segundo gráfico, onde você tem uma população de 15 a 29 anos, onde a população dessa idade branca tem acesso, né, são 60% das pessoas que têm acesso a um microcomputador, quase metade disso, que é da população negra, tem acesso a esse mesmo microcomputador. Então, se é só expandir a educação para a inovação, sem pensar nessas desigualdades, a gente vai acabar perpetuando um sistema muito desigual no Brasil. Né? E a gente está na Semana da Consciência Negra. Eu, como negro, para mim é um papel particularmente importante fazer esse ponto. Eu não sei se vocês notaram que a imagem que eu usei na capa da minha apresentação é a mão de um humano com um robô. É a mão de um homem branco. Eu tentei e desafio alguém na plateia a encontrar uma imagem igual com uma mão negra. Eu não consegui. Na verdade, no segundo slide, eu consegui uma imagem de um negro com um robô colaborativo, e interessante, é da Universal Robots. Foi a única imagem que eu consegui. Mas você não vai ver esse tipo de coisa. E, assim, isso, né, se você, como aluno negro, imagina, você está procurando na internet, eu estou interessado em robótica, eu quero ser parte dessa revolução industrial, eu não me vejo numa simples pesquisa no Google, não me vejo. Então, isso é para mim. E, assim, né, o último ponto que eu boto ali da diversidade das empresas abre a porta para a inovação. Tem uma gama de estudos e evidência que prova que quanto mais diversa a empresa é, mais o impacto que isso tem na empresa melhorar o seu desempenho. Então, isso tem uma questão de negócios, fora a questão ética, que é você promover a desigualdade, a igualdade, né, a diversidade, e, ao mesmo tempo, você promover a inovação. Essas duas estão ligadas. E é importante a gente pensar nelas de maneira ligada também. O último slide agora, rapidamente, com três pensamentos que eu acho importante a gente deixar, que transformações tecnológicas geralmente não são lineares, então essa ansiedade que a gente tem, transformação tecnológica acontece, às vezes é mais rápido, às vezes é mais lento, às vezes acontece em alguns lugares e não em outros, é complicado, e a gente tem que tentar entender como tal. Nessas capas de revistas aí, é uma narrativa que a gente vê que é comum,
que é super determinista. E eu convido vocês a darem um passo atrás, respirarem fundo e falar, bem, é mais complicado, vamos investigar a fundo. A outra coisa é que as mudanças tecnológicas não são inevitáveis, nem têm o seu impacto pré-determinado. Né? E cabe a nós, a gente, como seres humanos e sociedade, estabelecermos uma relação com essa tecnologia que nos beneficie. A gente tem o poder de mudar isso como sociedade. Não é que os robôs vão chegar aqui e dominar a gente. A gente tem esse desafio enorme aí pela frente. Tomara que a gente consiga ter um pouquinho de tempo para discutir isso com um grupo que vai ser bem interessante. Obrigado. Muito obrigado. É super interessante poder enxergar pontos de vista completamente diferentes, poder observar desde um fornecedor de um produto pronto, uma startup, uma faculdade, uma equipe de pesquisa que está em fonte de desenvolvimento, uma visão um pouco mais social da utilização dessas ferramentas no nosso dia a dia. E nesse contexto como um todo, eu quero agradecer vocês por essa explicação clara. Acho que ficou para todos nós. Gerou um monte de perguntas aqui. Temos diversas perguntas. Eu vou ler as perguntas. Acho interessante. Acho que estão meio direcionadas, não estão direcionadas a nenhum, mas a gente pode ir direcionando para vocês ir respondendo, beleza? Então vamos lá. Vamos responder a pergunta da Jéssica, que diz: bom dia, panelistas. Na opinião de vocês, que tipo de ações as empresas podem realizar para diminuir a resistência de alguns colaboradores, a resistência dos colaboradores que podem ter quanto a dividir funções com robô? Vou ler de novo que dei errado, desculpa. Bom dia, panelistas. Na opinião de vocês, que tipo de ações as empresas podem realizar para diminuir a resistência de alguns colaboradores que podem ter a dividir funções com o robô? Alguém quer responder, por favor? Claro. Por favor, professora. Está fechado, né? Agora voltou? Agora foi. Bom, eu vou aproveitar. O professor fala muito, né, gente? Desculpa, mas é sempre assim. Então, um prazer imenso, né? Eu fui super mal educada, entrei aqui, não falei nada, estou tão estressada em fazer tudo no tempo certo. Mas aproveitando o que o Denis falou, o Cauã falou, a Michele falaram maravilhosamente bem. Realmente, assim, eu acho, gente, que a forma mais fácil de trazer essas pessoas, né, para realizar o que a gente quer é, primeiro, educar, lógico. Mas o Denis deu o exemplo da casa dele do robô, né, do aspirador. Eu também tenho um, Denis, e eu amo, né? Porque, na verdade, eu delego para ele fazer coisas que teoricamente, eu posso usar para outras. É bem verdade que eu uso a maior parte das outras para trabalhar, mas é fácil você convencer que, se você der na mão dela, né, o aspirador, a vassoura, e botar ela para fazer isso 1 hora, né? Agora, no dia seguinte, faz exatamente o mesmo ritual, só que guarda a vassoura, coloca ela na frente, sei lá, de um programa que ela gosta de assistir, ou dá na mão dela um livro que ela gosta de ler, diz assim, aquele tempo que você ia fazer isso, você pode fazer isso. Então, eu acho que essa forma é uma forma de educar e, ao mesmo tempo, mostrar e valorizar que o tempo da gente é precioso, né? E se a gente puder, obviamente, de forma segura, adequada e tudo que, né, a gente precisa levar em consideração necessariamente para ter um convívio bom com esses robôs, eu acho que é importante, né? E obviamente, não resta dúvida. Essa convivência, ela vai se dar e vai ser melhor à medida que, como vocês mesmos falaram, né, o próprio Denis também mencionou, a ideia de levar para a escola, né, essa questão da robótica. Eu mesmo tentei, fui coordenadora da OBR, né, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, eu era coordenadora do Estado do Rio, e que realizava competições em nível fundamental e nível médio, né, ensino médio. Acho que ainda chama assim, não tenho certeza. Mas, e isso era maravilhoso, dava um trabalho imenso. Claro que isso não tinha nada a ver com a minha atividade de trabalho, né,
na graduação, no nível superior, mas era extremamente gratificante ver, né, as crianças construírem robôs autônomos, né, para trabalhar em pistas, né, em desafios, em que o robô tinha que executar uma série de tarefas e não tinha controle remoto. Né? Então, isso é nível, é criança de 7, 8, 9 anos. Né? Então, eu acho que no nível, né, para fazer essa quantização que a Jéssica perguntou, primeiro, eu acho que a educação em todos os níveis, né, da forma que é possível, e, né, esse experimento lúdico, né, que eu queria fazer com a esposa do Denis, que ela ia passar a gostar do robô. Eu tenho certeza que ela ia passar a gostar do robô porque ela ia ter mais tempo para ela. Oh, muito bom. Michele, temos uma pergunta, acho que foi direcionada para você, do Evaldo, que fala: bom dia, um exoesqueleto não seria justamente o contrário? A máquina impor o ritmo ao trabalho do ser humano? Não. Você tem duas maneiras de ter um exoesqueleto. Você pode fazer um exoesqueleto em que a inteligência dele seja só de um ponto ao outro. Então, quem impõe o ritmo é a máquina, ou quando é um processo integrativo, o sistema de sensoriamento do próprio exoesqueleto também obedece à vontade humana. Então, por exemplo, se você coloca o exoesqueleto de membro superior para uma pessoa que vai carregar a caixa, e esse exoesqueleto está programado para fazer só o movimento de alavanca, ele vai ficar fazendo só o movimento da alavanca e vai obrigar o indivíduo a ficar fazendo aquele movimento. Agora, se você coloca um sistema de sensoriamento nele, em que ele só vai fazer o movimento de alavanca a partir do primeiro movimento que o operador está usando, está realizando, aí ele vai obedecer ao operador. Então, é uma questão mesmo de como você programa o sistema. Quanto mais inteligência ele tiver, mais ele vai obedecer ao operador e não ao contrário. Acho que ficou bem claro para o Evaldo essa resposta. Temos uma pergunta, acho que para o Denis, onde o Veto pergunta: as empresas precisam de uma infraestrutura robusta para adotar cobots? Denis? Olha, eu queria reforçar um pouco o que eu coloquei na palestra, tá? E eu tive o prazer na semana passada também, ou essa semana, de falar com uma outra empresa em que eu deixei algumas sugestões, tá? A primeira, de novo, é pensar no propósito e ter muito claro que problema se deseja resolver através da robótica, né? E realmente ter a tecnologia como meio, não como fim. Eu deixei algumas sugestões para essa empresa que eu vou me permitir compartilhar. A primeira delas é que a empresa chega muitas vezes e quer falar, olha, tem o drive financeiro, né? Então vai investir dinheiro para resolver o maior problema, né? Quando a gente está falando das primeiras instalações robóticas, o foco não seria pensar na aplicação somente ou primeiramente com um retorno sobre investimento, mas sim com um aprendizado. Ou seja, procura uma aplicação muito mais simples, com menos variáveis, porque isso vai aumentar a tua chance de sucesso. Isso está muito ligado ao que foi falado no painel anterior, né? De começar com experimentos, focar no aprendizado, procurar tarefas que não necessariamente vão trazer um retorno sobre investimento muito rápido, mas que vão permitir que a equipe aprenda a trabalhar com aquela ferramenta. Então, eu diria que a estrutura robusta, ela está muito mais em termos de planejamento, né, do que necessariamente de falar, olha, eu tenho uma manutenção interna que faz de tudo, eu tenho quase nada terceirizado. Eu diria que não. É muito mais uma questão de definir bem o propósito e começar com tarefas que vão permitir que a equipe erre, acerte, corrija e assim por diante.
Muito obrigado, Denis, por sua resposta. Bom, para fechar, quero direcionar a pergunta para Cauã. A Karine pergunta: como desvincular o uso da robótica nas empresas à ideia de redução de cargos? Abre aspas. O robô vai roubar meu emprego. Como a gente desmitificar essa ideia? Cauã? Eu acho que é uma ideia. Depende do emprego que você está falando. Depende da estratégia da empresa que você tem para realocar esse trabalhador para uma outra função. Então, tem empresas, por exemplo, que adotaram robôs, que você tem por exemplo, essas empresas que na área de metal mecânica você usa soldagem. É um trabalho que você depende muito, tem uma experiência que você precisa, né, tácita, de lá, de estar muitos anos para você aprender a fazer aquele trabalho bem. Quando você tem a adoção de robôs, hoje já existem casos que os mais experientes, né, esses soldadores, vamos dizer, mais experientes, eles são treinados para programar esses robôs, né? Então, a empresa consegue, e através de incentivos, de treinamento, de realocar aquele cara que fazia diretamente o trabalho para você programar um robô que faz aquele trabalho para você. E o conhecimento dele de fazer aquela tarefa no dia a dia ajuda ele a entender a programação e a programar bem. Então, assim, existe uma realidade que aconteceu até hoje, que existe a substituição de máquinas, de trabalhadores por máquinas, isso existe, especialmente das funções que são de baixa qualificação, né, ou de baixa complexidade, mas existem alternativas, né? Então, como eu mostrei lá o dado, você tem o 60%, mais de 60% dos empregos que existem em 2018 não existiam em 1940. Então, a tecnologia está permitindo a gente criar novos empregos também. Então, vai caber a governos ou a cada empresa entender quais são as estratégias via treinamento, via novas oportunidades, de você criar uma realocação desses trabalhadores para essas novas funções. Então, eu acho que o principal é tirar esse medo. A melhor forma que uma empresa pode ser é criar uma estratégia viável que ofereça não só essas oportunidades, mas esse treinamento para você realocar esses trabalhadores. Posso complementar, Cauã? Claro, claro. Eu só mostrei uma partezinha do filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, mas no final do filme ele conta que o pai do Charlie Bucket voltou para a fábrica para consertar a máquina que depois quebrou, né? Então, lógico, eu fui bem parcial, eu peguei só um pedaço, mas mais adiante no filme ele fecha o ciclo voltando para a fábrica com mais instrução. Eu acho que é exatamente por aí, a gente procurar essas oportunidades. Assim, eu acho que no agregado isso para os formadores os tomadores de decisão de políticas públicas, essa conta não é fácil. Você realocar todo mundo que perdeu o emprego. Mas dentro de uma empresa, se pode fazer muito mais do que se faz hoje em termos de pensar em retreinamento e realocação do que é feito. Então, isso eu acho que eu convido, né, os empresários, pessoas, para pensar nessas alternativas também. Bom, pessoal, realmente esse debate está muito rico, pontos de vista completamente diferentes, mas que, no fundo, trazem essa temática mais no dia a dia das pessoas que nos estão escutando hoje. Quero agradecer especificamente a Cauã, Denis, Carla e Michele pelo tempo de vocês, a nossa plateia que ficou nos assistindo e interagindo conosco. Fico muito feliz de ter tido a honra de participar dessa plateia. Quero agradecer mais uma vez e nos despedimos para fechar esse momento. Obrigado, pessoal. Até logo.